Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. Pessoal, hoje nós vamos ter um seminário sobre o SARS-CoV-2, né, o vírus que leva a Covid-19, e como esse vírus ele leva à infecção do sistema nervoso central. É um artigo muito interessante que foi feito por pesquisadores brasileiros e ele trata de como o vírus consegue infectar um tipo específico de células, que são os astrócitos. Então, é um artigo muito interessante para nós, que estamos tentando entender o impacto dessa doença no sistema nervoso central, e ele traz algumas importantes informações sobre o efeito diretamente no cérebro, tá certo? Na apresentação de hoje teremos o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo tranquilo. Pronto para a apresentação? Preparado. Então, vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo, sou orientando do professor Dr. Mário Cunha Xavier Pinto, sou aluno de doutorado do Neurolab, e hoje eu vou apresentar um artigo publicado por um grupo de pesquisa da Unicamp aqui, do Brasil, né, em São Paulo. O artigo intitulado "O SARS-CoV-2 infecta astrócitos no cérebro de pacientes que tiveram Covid e impactam em prejuízos na viabilidade neuronal". A primeira autora desse trabalho é a Fernanda Crumpli. Ela é do Laboratório de Neuroproteômica do Departamento de Bioquímica e Biologia de Tecidos do ICB da Unicamp. E nesse laboratório, o professor, né, no caso o último autor desse artigo, é o professor Daniel Martins de Souza, que coordena esse mesmo laboratório. E os temas de pesquisa do laboratório têm foco principalmente em neuroproteômica, o emprego da técnica de neuroproteômica para compreender a esquizofrenia e identificar biomarcadores. Principalmente esses são os dois tópicos de pesquisa desse grupo lá de São Paulo. Bom, primeiramente, né, como vimos até na apresentação passada do Bruno, o SARS-CoV-2 ele é o causador do Covid-19, né, é o vírus responsável pela síndrome respiratória aguda grave. Ele é um vírus que apresenta uma fita de RNA com um envelope nucleocapsídeo proteico. Além desse material de RNA, esse vírus é constituído por uma membrana glicoproteica que envolve esse vírus, e além disso, ele possui algumas glicoproteínas da sua membrana glicoproteica que são importantes para a interação desse vírus com a infecção celular, principalmente as proteínas spike, né, que são essas proteínas aqui que dão essa característica de coroa ao vírus, por isso o nome coronavírus, e que essa proteína é a proteína principal de ancoramento e de ligação a um certo tipo de receptor que temos, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina do tipo 2, que está amplamente distribuído no sistema e que participa dessa interação do vírus com as células. Então, como eu falei, o SARS-CoV-2 ele interage com as células por meio desse receptor, onde essa interação promove, né, a endocitose, ou seja, a captura e invasão desse vírus na célula hospedeira. Como todo vírus, ele vai utilizar a maquinaria celular para sua própria replicação e, consequentemente, levar aquela célula à morte, fazendo com que mais partículas virais sejam liberadas. Portanto, alguns dos estudos que podemos encontrar hoje na literatura, ainda mais do Covid, por estarmos numa situação de pandemia, e por várias pesquisas que estão sendo feitas, a ideia é também tentar achar algum neutralizante dessas proteínas spike, seja ela anticorpos ou algum tipo de fármaco, que possa impedir a ligação do vírus com esse receptor de angiotensina e não favorecer a infecção do vírus nestas células. Como eu falei, a distribuição desse receptor de angiotensina do tipo 2, ele está amplamente distribuído no sistema, e isso inclui o cérebro, né? Nós vimos que o COVID ele traz sintomas principalmente respiratórios, mas como temos a distribuição desse receptor em todo o organismo, podemos ter outros sintomas e outras regiões do sistema afetadas pelo SARS-CoV-2. Um deles é o cérebro, e que nós temos dados que mostram que diferentes regiões do cérebro podem ser acometidas pelo SARS-CoV-2, dentre eles o
córtex motor, o córtex cingulado posterior, os ventrículos, a região da substância nigra, o bulbo olfatório, como até o Bruno citou no artigo passado, da apresentação passada, e o giro temporal médio, além da medula ventrolateral. E isso ocorre justamente pela interação do vírus, dessas proteínas spike, com esses receptores de angiotensina presentes nessas células nervosas. Não somente nos neurônios, mas também podemos encontrar esse mesmo receptor nas células da micróglia, nos astrócitos e até em oligodendrócitos. A infecção, portanto, imagina-se que ela tem evidências de que ela pode ocorrer tanto pela presença do vírus no trato respiratório superior, principalmente na cavidade nasal, interagindo com neurônios do bulbo olfatório, onde a presença do SARS-CoV-2 na fenda sináptica, interagindo com esses receptores de angiotensina do tipo 2, pode fazer com que esse vírus seja endocitado por esses neurônios e daí infecte esse sistema. Ou também, outro pensamento que se tem acerca da infecção e a transposição desse vírus para o sistema nervoso central é justamente a interação do vírus com o endotélio vascular, onde os astrócitos são as células mais próximas desse endotélio, principalmente no cérebro. Então, a interação desses vírus com esse endotélio pode favorecer a entrada desses vírus no sistema nervoso central. Assim como a infecção de leucócitos, devido a um sistema que está inflamado devido à infecção, a infecção de leucócitos pode causar um afrouxamento da permeabilidade da barreira hematocefálica, favorecendo a transposição desse vírus para o sistema nervoso central, infectando as células nervosas. Alguns pontos principais desse artigo ele já traz no resumo, eu quis trazer aqui para podermos explorar depois quais foram os resultados acerca desses pontos durante a apresentação. Então, o primeiro ponto que ele relata dos achados desse estudo foi que de 28% a 56% dos infectados por SARS-CoV-2 com sintomas respiratórios leves manifestaram algum sintoma de ansiedade ou prejuízos cognitivos associados a alterações na espessura cortical. Vamos ver depois alguns resultados com imagens desse cérebro para constatar esse resultado. 25% dos indivíduos que morreram de Covid-19 apresentaram sinais histopatológicos de danos cerebrais. Esse estudo foi feito em coorte dependente, onde todos os cérebros afetados exibiram focos de infecção e replicação de SARS-CoV-2, principalmente em astrócitos. A infecção de astrócitos derivados de células-troncos neurais também apresentou modificações no metabolismo celular, alterações de proteínas chaves e metabólitos utilizados como combustível de neurônios para a biogênese de neurotransmissores e apresentou um fenótipo secretor também que reduziu a viabilidade neuronal. O objetivo do trabalho, então, foi realizar uma ampla investigação translacional associando características clínicas e de imagem do cérebro de pacientes de Covid-19 com alterações neuropatológicas e bioquímicas causadas pelo SARS-CoV-2 na infecção do sistema nervoso central. Algumas metodologias foram utilizadas, né? O primeiro resultado ele vai mostrar as imagens do cérebro e a avaliação neuropsicológica desses pacientes. Foram 81 pacientes, sendo 60 mulheres, com idade média de 37 anos, previamente infectadas e com sintomas leves. Esses pacientes foram trazidos para esse estudo cerca de 54 dias após a constatação da infecção pelo RT-PCR e foram comparados com 145 controles de um banco de dados, né, sendo destes 103 mulheres com idade média de 38 anos. Foram utilizados de um banco de dados pela dificuldade durante a pandemia de se conseguir, né, os voluntários controles para este estudo, devido à pandemia. Os sintomas de ansiedade foram avaliados, os scores de ansiedade foram avaliados por um inventário de ansiedade de Beck, onde pontuações acima de 10 pontos davam os scores desses sintomas de ansiedade, assim como os scores de depressão foram avaliados por um inventário de depressão de Beck, onde a pontuação mínima para se constatar sintomas depressivos era de 14 pontos. Além de avaliações cognitivas foram avaliadas por esse teste Trial Making Test. Mais detalhes sobre esses testes vocês podem encontrar no material suplementar do artigo.
As amostras de cérebro foram retiradas de alguns pacientes pós-mortem, né, de 26 indivíduos, e foram realizadas algumas técnicas histológicas, como HE, as técnicas de imunomarcação e de proteoma. Além disso, para experimentos in vitro, foram gerados astrócitos derivados de células-tronco, células progenitoras gliais, a partir de células-tronco neurais derivadas de células embrionárias dessa linhagem celular BR1. Foi utilizada essa cepa do vírus do SARS-CoV-2 para todos os experimentos in vitro, onde essa infecção dos astrócitos por essa cepa foi feita por 1 hora, né, a fim de avaliar a proteômica, metabolômica, expressão gênica, carga viral, ensaios bioenergéticos e análise de citometria de fluxo e um experimento de imunomarcação. A imunomarcação também foi realizada juntamente com a microscopia confocal, utilizando alguns marcadores como o GFAP, que é o marcador de astrócitos, anti-SARS-CoV-2 Spike S1 e o anti-SARS-CoV-2 Spike, que são marcadores do vírus, né, do SARS-CoV-2, daquela proteína Spike que eu tinha falado, para identificar o vírus no sistema, além de uma marcação de RNA de fita dupla para identificar a replicação viral dessas células. Além de marcação de IBA1, que é uma marcação utilizada para micróglia, uma marcação de NUN para neurônios e a utilização de DAPI, que é a marcação nuclear. Foi feito também experimentos de bioenergética desses astrócitos, além de uma cultura SHSY em meio condicionado de astrócitos, a fim de comparar células infectadas e não infectadas, além de análise por citometria de fluxo. Bom, o primeiro resultado, então, ele mostra, ele relata sintomas neuropsiquiátricos envolvidos em pacientes convalescentes do COVID, que se correlacionam com a espessura cortical cerebral alterada. Então, aqui temos uma imagem representativa desse grupo de pacientes, onde temos a avaliação da espessura cortical cerebral alterada devido à infecção por SARS-CoV-2. Em amarelo, nessas regiões aqui onde eu aponto o laser, são regiões onde a área da espessura cortical está diminuída devido à infecção pelo vírus. No giro lingual esquerdo, sulco calcarino, e cúneos e sulco olfatório. Em azul, que podemos ver nessa região aqui bem pequena, aqui e aqui, representa áreas de espessura cortical aumentada devido à infecção do vírus. Regiões de sulco central, giro pré-central e pós-central e giro occipital superior. Nessa figura B, podemos ver um gráfico de correlação, né, entre a região do giro orbital direito e os scores de ansiedade, mostrando que há uma correlação negativa, ou seja, onde há o aumento da espessura cortical desta região é correlacionada à diminuição desses scores de ansiedade que foram avaliados. De forma semelhante, na figura C, temos a avaliação do Trial B, que são os scores responsáveis pelo desempenho cognitivo, pelos testes cognitivos, mostrando uma correlação positiva entre a região do giro reto direito e o aumento da espessura dessa região com o aumento desses sintomas relacionados a prejuízos cognitivos. Ao avaliar as amostras de cérebro de indivíduos pós-morte, o SARS-CoV-2 infecta e se replica em astrócitos dos cérebros nesses pacientes. Então, na figura A, podemos ver uma marcação por HE, onde temos, nessa figura 1, a presença de achados histopatológicos de necrose. Na figura 2, os achados histopatológicos da marginação de leucócitos devido ao dano viral, né? E trombos. E, além disso, nessa figura 3, temos a infiltração celular imune, mostrando, então, que a presença do vírus nesse sistema pode realmente levar danos, morfológicos e a alguns achados histopatológicos importantes. Na figura B, nós vemos a carga viral desse tecido, mostrando, em comparados ao controle, um aumento significativo da carga viral,
mostrando que havia presença do vírus. E quando eles fizeram a colocalização dessa imunomarcação, eles também verificaram que realmente esse tecido estava infectado e que estava infectando principalmente astrócitos. Aqui nós temos a marcação por GFAP, a marcação de astrócitos. Aqui a marcação do RNA fita dupla, mostrando que, além de infectados, essas células infectadas estavam replicando. E a marcação com SARS-CoV-2, mostrando a presença do vírus. Com o DAP, que é a marcação nuclear, nós podemos ver a colocalização dessas marcações, evidenciando aqui que os astrócitos estavam infectados e replicando a partir da infecção pelo Covid-19. Aqui nós temos, então, a porcentagem de células totais positivas para SARS-CoV-2 nessa amostra. Cerca de 37,09% das células se mostraram infectadas neste tecido. E na figura E, nós podemos ver essa infecção diferencial, né? Quais os tipos de células que estavam infectadas? Em sua grande maioria, um pouco acima de 60%, nós temos os astrócitos infectados pelo SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-2 positivos, seguidamente por mais ou menos 20% de neurônios infectados. Células da micróglia não vimos, não foi vista a infecção desse tipo celular, e outras células não definidas, cerca de 10% destas células. Aqui, então, ele faz mais uma correlação nessa figura F entre a marcação positiva GFAP, a marcação positiva para a replicação de RNA, para a presença de RNA de fita dupla, e a marcação positiva para SARS-CoV-2, mostrando essa correlação, mostrando que realmente há presença desse vírus no sistema infectando esses astrócitos. Em experimentos in vitro, ele corrobora mais uma vez, demonstrando a infecção desses astrócitos pelo vírus. Então, a partir de células tronconeurais diferenciadas em neurônios em células tronconeurais, em astrócitos, nessa cultura em presença do SARS-CoV-2, ele fez novamente imunomarcação e verificou, né, tanto a presença de astrócitos infectados, então aqui a marcação por GFAP, a marcação positiva por SARS-CoV-2, para o RNA de fita dupla e o DAP, mostrando essa colocalização das marcações, reafirmando mais uma vez a infecção in vitro, dessa vez, né, desses astrócitos no sistema. Aqui, então, mais uma vez, ele mostrando a detecção da carga viral de SARS-CoV-2 em células de astrócitos, usando por meio do RT-PCR. Esse MOC são só células que não estão infectadas, então seria o controle, mostrando que há uma carga viral alta, né, se relacionando aos astrócitos. Na figura dele, mostra a porcentagem desses astrócitos infectados, cerca de 18,61% de astrócitos. E aqui a frequência de células contendo vírus replicantes, ou seja, de todas essas células, desses astrócitos infectados, quantos por cento estavam replicando, né? Ou seja, RNA de fita dupla positivo. Então, mais ou menos, um pouco acima de 60% dessas células infectadas estavam replicando, enquanto que por volta de 25 a 30% dessas células não estavam replicando. Eles realizaram também análise de proteômica e metabolômica desse material de tecido cerebral pós-mortem, onde nessa figura A a gente mostra um heatmap comparando o grupo controle e o grupo dos pacientes infectados com Covid. E esse heatmap ele nos indica inúmeras proteínas e rotas metabólicas que estão alteradas devido à infecção viral. Observando de uma forma mais clara nessa figura B, esse mapa metabólico que nós vemos aqui, o artigo principalmente ele destaca as vias envolvidas com o metabolismo da glicose, envolvendo a glicólise e a gliconeogênese principalmente. Mas todos esses círculos coloridos representam algumas vias importantes, né, como essa verde clara, a via da glicose, esse azulzinho, a via de sinalização relacionada ao receptor nicotínico de acetilcolina, e assim por diante. O tamanho desses círculos também nos diz a informação de que
a quantidade de proteínas que estão alteradas nessas vias, né? Quanto maior essa esfera, nos mostra que mais proteínas estão modificadas devido à infecção, estão alteradas devido à infecção por SARS-CoV-2. Ao avaliar de uma maneira mais singular, né, ele mostra que uma rede de proteínas que foram encontradas diferencialmente reguladas em astrócitos infectadas pelo SARS-CoV-2 e as suas respectivas vias. Em cinza, nós podemos ver as vias e o seu tamanho ele é proporcional ao número de proteínas que foram reguladas diferencialmente. Então, aqui, para destacar, temos a via do metabolismo da glicose, com a glicólise e a gliconeogênese, a biossíntese de aminoácidos e também o metabolismo de carbono são as principais vias metabólicas alteradas. Aqui também, né, esses círculos coloridos nos indicam como que essas proteínas estão modificadas de acordo com a sua dobra. Então, quanto mais próximo do roxo, nós vemos proteínas com sua modificação de dobra mais acentuada, e mais próximos do verde, menos acentuada. Com isso, ele pôde relacionar também, avaliar a análise de enriquecimento do tipo celular, usando um conjunto de dados gerados por esses tecidos, mostrando novamente. Então, com o tamanho desse círculo, nós podemos verificar a quantidade de proteínas que foram alteradas, onde podemos observar que principalmente foram em astrócitos, células de Sertoli e oligodendrócitos, além de neurônios. Mesmo neurônios tendo um número reduzido dessas proteínas alteradas, podemos ver que a significância dessas alterações foi bastante alta. Nos astrócitos, principalmente, nos oligodendrócitos e em neurônios também. Aqui ele comparou o enriquecimento dessas vias metabólicas e proteômicas, comparando, né, com pacientes controle. O que ele verificou foi que há presença de alterações envolvendo necroptose, alterações novamente aparecendo nas vias de glicose, glicólise e gliconeogênese, metabolismo de carbono e biossíntese de aminoácidos principalmente, né? Com destaque para o tamanho desses círculos também, indicando a taxa o índice de proteína aqui modificada e pela coloração mais roxa, a significância desses achados. Ele avaliou também as alterações proteômicas e metabolômicas desses astrócitos infectados com SARS-CoV-2, mostrando que esses astrócitos eles modificam, então, alguns intermediários metabólicos ou produtos metabólicos dessas vias. Então, ao comparar aqui ao grupo controle, em todos esses gráficos, nós podemos ver que os astrócitos infectados pelo SARS-CoV-2 reduziram, né, sua área metabólica de alguns metabólicos, como o piruvato, o lactato, a glutamina, o glutamato, o GABA e o alfa-cetoglutarato. Todos eles apresentaram uma redução significativa comparados com astrócitos, né, com células não infectadas pelo vírus. Então, a gente vê realmente alterações metabólicas ocorrendo devido à infecção. Em contrapartida, nessa figura B e na figura C, nós destacamos a taxa de consumo de oxigênio desses astrócitos infectados, onde aqui nós podemos ver que os astrócitos infectados têm um maior consumo de oxigênio em relação às células dos astrócitos não infectados, mostrando que há alterações principalmente no consumo de oxigênio não mitocondrial, né, na liberação de prótons, não houve diferenças na respiração basal, e houve diferenças significativas também na respiração máxima, na produção de ATP e na capacidade respiratória, mostrando que além de alterar alguns parâmetros metabólicos, essa taxa de consumo de oxigênio também se apresenta alterada nestas células. Eles avaliaram também por meio de ensaios de viabilidade neuronal, como que esse SARS-CoV-2 está impactando nessa viabilidade,
ou seja, foi feita uma cultura de astrócitos infectadas com SARS-CoV-2, comparados a um SHSY como controle. O que a gente vê é que a carga viral ela é significativa em comparação ao controle, né? Ela é bastante alta, essa carga viral, comparando com um controle simulado dessa infecção e células infectadas, né? Controles infectados. O que podemos ver é que, ao ver a porcentagem de células viáveis, né, em azul, nós temos que o controle temos um número mais alto. As células infectadas com SARS-CoV-2, nós temos já uma redução significativa dessa viabilidade, além da presença de células apoptóticas precoces e tardias, nesses dois casos, mas quando comparamos células infectadas não simuladas, que seriam essa ACM-CoV-2, nós vemos uma redução bastante significativa de células vivas, ou seja, uma redução dessa viabilidade celular, um aumento dessas células apoptóticas primárias e um aumento dessas células apoptóticas tardias, mostrando que a infecção desses astrócitos pelo SARS-CoV-2 reduz a viabilidade neuronal neste contexto. Como conclusão, então, os achados são consistentes com o modelo no qual o SARS-CoV-2 ele é capaz de atingir o sistema nervoso central de pacientes com Covid-19, infectar astrócitos e secundariamente prejudicar a função neuronal e a sua viabilidade. É provável que essas mudanças contribuam para as alterações da estrutura cerebral observadas aqui e em outros lugares, resultando assim nos sintomas neurológicos e neuropsiquiátricos manifestados por alguns pacientes com Covid-19. Neste estudo, vem com a nota de advertência de que as intervenções direcionadas ao tratamento do Covid-19 também devem antecipar maneiras de prevenir a invasão do sistema nervoso central pelo SARS-CoV-2 e ou replicação destes em astrócitos. Bom, por hoje é só, obrigado, e se tiverem dúvidas podemos discutir. Gustavo, muito obrigado pela apresentação, um artigo muito interessante, e eu também gostaria de ressaltar o quão importante é ver o trabalho de tamanha qualidade feito no Brasil, né? Mostra que nós temos, sim, capacidade de estudar a infecção viral e trazer trabalhos com muita qualidade. Então, achei bem interessante esse artigo. E, Gustavo, o que você achou do trabalho? Professor, eu achei bastante interessante, sim, não só pelo fato de ter sido feito por um grupo aqui do Brasil, né, mostrando que nós temos força na pesquisa aí também, mas também porque foi um dos primeiros trabalhos que eu vi que realmente eles começaram a falar mais sobre a infecção em células específicas do sistema nervoso central. Então, ver que realmente o vírus é capaz de impactar os astrócitos, causar aqueles déficits metabólicos todos que a gente pôde ver com as técnicas de proteômica. São diversas vias que são modificadas, diversas proteínas que se apresentam alteradas ali. São coisas que a gente tem que ficar realmente atento ao que pode acontecer, né? Porque podem surgir novas ferramentas de tratamento aí para algumas pessoas que podem apresentar esses sintomas neurológicos. Uma coisa que eu acho que é importante, às vezes, a gente também definir um pouco da linha do tempo. Que à medida que a infecção foi surgindo, as pessoas elas começaram a entender quais seriam os sintomas. Então, muito se falou sobre perda de olfato, muito se falou sobre a pneumonia, mas depois que alguns pacientes começaram a ter sintomas mais graves, começou a surgir relatos de sintomas tanto, vamos colocar, psiquiátricos, né? Pessoas relatando quadros de ansiedade, depressão, dificuldade de algum tipo de cognitividade, algum tipo de dificuldade cognitiva, né? Então, vários relatos foram surgindo. Ao mesmo tempo, alguns estudos clínicos, né, relatos de caso, mostraram um impacto muito grande do COVID no cérebro, né, com regiões do cérebro com dano muito intenso, né, um aumento, né, da permeabilidade da barreira hematocefálica.
Então, começou-se a discutir como esse processo inflamatório sistêmico estaria afetando o cérebro. Então, até então, a ideia era, ok, nós temos um processo inflamatório sistêmico que está acontecendo de maneira muito rápida e muito abrupta na Covid-19, e esses mediadores inflamatórios produzidos em excesso estariam levando tanto a um processo de neuroinflamação, um processo colateral, certo? E também a uma série de sinais e sintomas neurológicos, né? E aí, aos poucos, começou-se a detectar esse vírus no cérebro. E aí isso muda um pouco de figura, porque o que acontece é esses casos onde nós observamos o COVID no cérebro, isso acontece somente em casos muito graves, ou ele acontece em pessoas que têm uma determinada característica, né? Seja um aumento de expressão de ECA2 no cérebro, ou uma alteração genética. Então, isso foi o que levou, né, esse estudo a ser realizado. Por que alguns pacientes apresentam tanto problema neurológico, outros não? E você conseguir chegar na célula, que é o astrócito, é bem interessante, né? Bruno, você tem uma questão? Então, professor, o que ficou na minha cabeça durante a apresentação, principalmente quando estavam aparecendo as análises de proteômica e as análises mostrando como que o metabolismo de glicose está alterado nos astrócitos, é que como que a gente consegue analisar diretamente o impacto a longo prazo disso, sabe? Porque o que acontece? A gente sabe que como o próprio texto fala, a principal forma que o sistema nervoso central tem de suprir glicose para o neurônio é através do astrócito. E se você tem um distúrbio metabólico relacionado com a diminuição dessa via no astrócito, como o próprio artigo também fala, isso gera os impactos. Agora, minha pergunta é, há quanto tempo? Por quanto tempo, na verdade, né? Porque se você tem um déficit de glicose ou de oxigênio, por exemplo, há muito tempo no neurônio, você pode chegar a ter demência, né? A gente sabe que, por exemplo, isquemias, mesmo que seja a níveis bem baixos, a longo prazo geram esse tipo de alteração. Então, será que é transiente? E se é transiente, quanto tempo que dura? Eu fiquei com muita curiosidade sobre isso. No caso clínico que eu li no meio do ano passado, eu li em julho do ano passado, mostrava um processo de necrose no tecido nervoso. Então, você tinha infecção pelo vírus e nesse paciente em especial você tinha uma necrose numa área bem extensa do cérebro. Então, a gente poderia presumir que o colapso energético, né, gerado por essa infecção levou tanto à morte de astrócitos quanto de neurônios. Tudo bem? E aí, nesse cenário, você teria que fazer todo um processo de neuroreparo, aonde você teria que levar a produção de novas células gliais, né, e povoar aquela região que foi lesionada, sendo que, muito provavelmente, os neurônios daquela região, no sistema nervoso central de humanos, seria substituído por células gliais, certo? Então você teria perda de função e isso provavelmente teria consequências a longo prazo em cérebros de humanos, certo? A gente sabe que camundongos, ratos, o cérebro ele é um pouco mais plástico, né? Então o reparo ele é mais eficiente. Agora, o que é interessante também é você olhar para o artigo, Bruno. Quando ele pega o artigo e ele mostra a imunofluorescência e ele estuda a infecção dos astrócitos, você vê que não são todos os astrócitos na imagem que ele mostrou que estão infectados, certo? Então, qual que seria a expectativa? Se um vírus chegou no sistema nervoso central e infectou o astrócito, a minha expectativa é que ele vai tomar o astrócito bem rapidamente, certo? Vai replicar, ele vai causar a necrose dessa célula e esse vírus ele vai se espalhar pelo sistema nervoso central.
e você não vê isso. Você vê que são astrócitos pontuais que estão infectados, certo? Então, também, você tem que pensar o seguinte, como está se dando essa infecção no astrócito, certo? E qual é o potencial dele, uma vez infectado, né, de colapsar, ou seja, de morrer. Porque se você leva à morte de um astrócito, mas você tem outros ali naquela região dando sustentação para o sistema, então você vai ter o sistema viável por mais algum tempo. Então, isso é uma coisa a se considerar. De qualquer maneira, a partir do momento que você tem astrócitos que estão comprometidos, você tem uma liberação, uma produção e liberação de uma série de mediadores inflamatórios que vão reduzir também o padrão de ativação dos neurônios. E aí aquele comportamento associado à doença, né, que seria parecido com depressão, né, que seria aquela prostração, falta de motivação, também vai ser observado no indivíduo. Certo? Então, é algo interessante e eu acho que a gente vai passar, Bruno, pelo menos mais uns 2 anos estudando as consequências do Covid, né? Seja no pulmão, seja no cérebro, né? Então, e também social, né? Que algumas pessoas também acabam desenvolvendo algumas fobias sociais por conta da pandemia. Rafaela, você tem alguma questão? Sim, só queria pontuar que eu achei bem interessante o artigo, né? Mostrando o astrócito, né, que a gente sabe da ligação, né, do astrócito, da importância, mais do que nunca agora, né, depois de a gente ter feito, né, escrito o nosso artigo, a gente viu a importância do astrócito, então eu achei muito interessante mesmo mostrar isso, né, aquelas imagens, né, que eles fizeram de colocalização, achei muito bonito, que aquilo ali mostra exatamente, né, o que ele está falando no artigo, então achei essa parte bem interessante. E é isso, eu gostei bastante, achei bem interessante a parte do astrócito que mostra, né, porque a gente precisa de mais informações, né, então eu achei esse artigo bem legal. Esse artigo é de quando? É desse ano agora? Foi publicado agora? Faz, Gustavo. Sim, se eu não me engano, é de outubro. Ah, tá. É recente, né? Todos são muito recentes, né? O que eu acho interessante de se pontuar é que nesse artigo, quando você analisa os astrócitos, você acaba analisando muito fortemente as consequências da infecção naquela célula, né? E aí, quando você analisa a metabolômica e a proteômica, você observa uma alteração, um impacto muito importante nas vias relacionadas à gliconeogênese, certo? Na realidade, vias relacionadas à glicólise, né? Glicólise e gliconeogênese, não é isso? São os dois. Vias relacionadas à produção de aminoácidos, certo? Coisas que estão relacionadas essencialmente a metabolismo de uma célula que está acelerada, provavelmente produzindo mais partículas virais. Então isso é bem interessante, porque você para e olha para aquilo ali e fala assim, então infectou a célula e modificou, né, a captação e processamento de carboidratos, né, e de aminoácidos nesse sistema. E quando a gente transpõe essa informação para a função do astrócito no sistema nervoso central, é que a gente fica preocupado, porque a gente sabe que o astrócito é muito relevante, porque é ele que fornece glicose para os neurônios e é ele que vai processar grande parte dos aminoácidos e fornecer para os neurônios que depois vão transformar esses aminoácidos em neurotransmissores. Então, esse vírus, infectando o astrócito, ele está sim impactando os neurônios. Mesmo que indiretamente, os neurônios ficam muito impactados, né? Mesmo que ele não infecte o neurônio diretamente, não tem como o neurônio funcionar bem sem um astrócito. Então, isso realmente é bem legal, essa informação ela é muito relevante. Gustavo? E aí, justamente, professor, no final do artigo ele concatena essas ideias, né? Porque ele mostra o déficit metabólico, ou seja, o esgotamento celular que está acontecendo ali, juntamente com o aumento da taxa respiratória. Então, você vê que a mitocôndria está ali trabalhando e você vê que a maquinaria da célula está trabalhando para o vírus, né? Então, assim, é bastante interessante você ver isso. E
a consequência é aquela figura final onde mostra o impacto na viabilidade de neurônios. Pessoal, mais Professor, Oi, Lene, uma pergunta? o fato dos astrócitos serem mais infectados, as células mais infectadas, é porque eles possuem mais receptores de angiotensina? Isso é uma pergunta muito interessante e ele não traz nesse artigo. Ele traz no artigo, ele identifica qual célula que foi mais infectada e quais são as consequências dessa infecção, certo? Agora, por exemplo, qual seria a razão? Porque a gente sabe que esse receptor de ECA2 está muito presente nos neurônios também. Por que Mas daria para estudar, né? Qual seria o receptor que está mais presente? Sim. Inclusive, um dos artigos dessa leva sobre o coronavírus, que eu achei bem interessante, que também acho que é bem relevante, foi o que identificou a neuropelin como um receptor que também estava servindo de ancoragem para o vírus. Então, a gente sabe que a ECA2, né, no caso, a gente sabe no caso que o receptor AC2, né, é isso mesmo, né, receptor de ECA2. Oi? É o receptor de ECA2, não é isso? Isso, receptor da enzima conversora de angiotensina tipo 2. Então, a gente sabe que o receptor de ECA2 é o receptor que é usado para a ancoragem do vírus. Então, o vírus ele se ancora, ele vai ancorar no ECA2 e a partir daí você vai ativar uma série de proteínas que vão facilitar a infecção, a entrada do vírus dentro da célula. Então, essencialmente, qualquer célula que tenha ECA2 é um alvo potencial. Só que existem essas outras proteínas, por exemplo, a neuropelin e outras mais que podem ser identificadas, que podem facilitar o processo de entrada do vírus. E também, uma vez dentro da célula, você também tem uma série de mecanismos que podem facilitar, por exemplo, a expansão desse vírus. Então, é uma pergunta muito interessante porque a gente ainda não sabe, principalmente no caso dos astrócitos. Então, pode ser que no astrócito, nesse caso, naqueles astrócitos em especial, você tenha mais receptor ECA2, ou um neuropelin, ou um outro receptor que pode estar sendo utilizado para ancoragem que a gente não sabe. E pode ser que, mesmo você tendo a mesma proporção de ECA2 em diferentes tipos celulares, em algumas células, a infecção consegue acontecer de maneira mais rápida, robusta, e aí levar à morte daquelas células. Mas é uma pergunta muito boa. A gente tem que mandar lá pro Daniel. Então tá certinho, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, até mais. Tchau.